Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Prosseguindo aí, dando sequência contando a história da minha conversão aí para vocês. Eu parei naquela parte lá que eu tava falando, né, que eu escutei a palavra de Deus no folhetinho, aí eu comecei a chorar, né? Começou a cair lágrima dos meus olhos e eu enxerguei, né, que era verdade, que eu tava vivendo assim, eu tava tendo tempo para tudo na vida, menos para orar e menos para buscar a Deus na palavra dele, né? E e a gente só enxerga isso quando a gente está na dificuldade, infelizmente. Deus, ele já estava usando pessoas para me falar de que ele tinha uma obra, que eu tinha luz, que, né, que Deus, ele queria agir na minha vida e eu não estava enxergando. Então, Deus permite a gente passar pelas dificuldades da vida para a gente enxergar ele e buscar ele. Só que a gente só enxerga na dor, só busca na dor, a gente não busca pelo amor. Entendeu? A maioria das pessoas não busca por amor. Alguns buscam por amor. Sim, não estou falando que não tem. Mas a maioria, a grande parte, só busca na dor. E quando Deus começa a agir e abençoar ela, ela já desiste de novo. Entendeu? Aí esquece das bênçãos que Deus, da transformação que Deus fez na vida dela. Aí abandona Deus. É isso que, graças a Deus, ainda não aconteceu comigo. Graças ao bom Deus, espero que nunca aconteça, que eu não vire um apóstata de jeito nenhum, um ingrato. Porque isso é ingratidão, tá, com Deus. Então, aí, aonde que eu ia chegar, a historinha que eu ia cumprimentar, né, irmão? Aí, beleza, né? Aí eu comecei a sair de uma ótica, fui para outra. Aí fiz até amizade com os donos da ótica. Alguns donos de ótica me adoravam, né? Graças ao bom Deus, por causa do meu jeito, né? Eles viam que eu era, embora eu não tinha conhecimento bíblico, mas Deus falou na palavra dele, né, que ia plantar a sua lei no coração das pessoas. Eu acho que no meu coração já tinha, mas eu não enxergava, né? Então, os meus patrões viam que eu era uma pessoa correta, honesta, uma pessoa sempre de bem com a vida, né? Então, eles gostavam de mim. Quando eu... não vou atropelar, irmão. Senão vocês não vão entender, né? Então aí eu comecei a trabalhar para um rapaz que se chama Paulo. Paulo, se um dia você ver esse vídeo, muito obrigado, meu irmão. Eu te agradeço do fundo do coração, eu te amo. Eu sei que você tava morando em Osasco, não sei se ainda tá, né? Você morava para cá, agora mudou para Osasco, né? E eu não sei se ainda tá em Osasco, mas obrigado por tudo que você me fez, viu? Pela oportunidade na sua ótica aí, né? Tomara que esse vídeo chegue até você, né? Mas se não chegar, se um dia chegar, você sabe que eu sou grato, tá? A você, a Silvia, a sua família toda, tá? A gente faz tempo que a gente não se vê, a gente se contava às vezes nos ônibus, né? Então, tá aí a minha gratidão, tá? Então, o que que acontece, irmãos? Foi um dos poucos patrões que eu fiz amizade, tá? Eu fiz amizade com outros também, que eu vou chegar lá. Aí, cara, eu dei retorno para a ótica dele, me começou a melhorar. Quando eu comecei, esse soletivo começou a entrar em mim, começou a melhorar a minha vida. Só que eu ainda não ia para a Bíblia, tá? Aí eu comecei a trabalhar com ele e ele era evangélico, ou é evangélico até hoje, não sei, faz tempo que eu não vejo, né? Mas, aí o que aconteceu? Acho que eu fiquei 2 anos trabalhando para ele, 1 ano e meio, não sei, não me recordo, né? Tinha ótica que eu ficava 3 anos naquela ótica, tinha ótica que eu ficava 2, tinha ótica que eu ficava 1 ano e pouco, tinha ótica que eu ficava 1 ano, teve ótica que eu fiquei só 6 meses. Então, via muito de acordo com a meta que a gente conseguia atingir naquela empresa. Quando a meta começava a cair, às vezes algumas óticas demitiam a gente, ou eu mesmo fazia acordo ou pedia as contas, para não prejudicar a empresa, né? Porque eu sempre fui correto com as minhas coisas. Minha irmã sempre falou, você é certinho demais, você é certinho demais. Mas é o meu jeito, era o meu jeito de ser, entendeu? Eu não consigo ser diferente, fazer sacanagem com ninguém. Embora eu já errei com pessoas, errei, irmãos, mas não com o intuito de prejudicar ninguém. Errei por falha, entendeu? Errei por ignorância, por falta de conhecimento. Mas não intencionalmente para prejudicar ninguém. Desculpa o barulho aí, meu irmão. Tá complicado, viu, aqui. Que Deus tenha misericórdia. Cachorro é normal, mas essa barulhada toda... É que é domingo também, né? Domingo o pessoal tá tudo na rua, né? Aí, então vamos lá. Nem tudo vem do diabo, tá? Tem coisa que é o diabo. Eu sei quando o barulho vem do diabo para atrapalhar. Hoje não é o caso.
Não é o diabo não, é porque tem muita gente na rua, que é domingo, né? Então, mas não ligue pro barulho não, tá? Então vamos lá. Aí eu fui trabalhar. Eita, nossa, tá difícil hoje, viu? Ah, rapaz. Então, aí eu fui trabalhar com esse meu colega, Paulo, né? A gente pegou uma amizade com a esposa Silvia dele, né? Muito gente boa também, a esposa dele. Aí, o que que acontece? Eu fiquei um ano e meio lá, ou dois, não lembro. Aí começou com o tempo, eu dava muito lucro, retorno para ele também. Mas não como eu dei nas outras óticas, um pouco menos, mas dei. Aí, o que aconteceu? Começou a cair também de uns tempos. Aí ele falou assim, ó Fernando, eu vou falar uma coisa pra você. Não é porque você não tá conseguindo trazer retorno, não. Tô cansado desse negócio de ótica. Há muitos anos que eu trabalho com ótica. Quero outra coisa da minha vida, né? Eu tô a fim de vender a ótica. Aí ele falou, eu fiquei meio triste, né? Eu falei, Paulo, tem certeza? Aí ele falou, sim, né? Não é, tem nada a ver com o retorno ou não dar retorno, ou mesmo que desse retorno. Eu tava conversando com a minha esposa e a gente tá cansado disso aí. A gente fez muitas campanhas já, ajudou muita gente, alguns óticos. Nosso preço aqui, você sabe que não é muito caro. Tinha óticos mais caros lá, né? Realmente, né? E ele dava suporte para as pessoas. Só que assim, nem todo suporte ele podia dar, porque tinha pessoas lá também que eram malandras, que elas quebravam o óculos e queriam de suporte. Não, era descuido, era desleixo da pessoa, né? Agora, quando era defeito da empresa, aí ele dava suporte. Ele, não estou falando das outras óticas, até, porque as outras óticas sempre foram, a maioria sempre foram malandras, né? Só queria ganhar dinheiro. Mas ele não, ele sempre foi correto. Aí, o que que acontece? Ele falou, tô cansado, vou vender. Aí pôs a venda e tal. Fechou a ótica, né? Ele falou, Fernando, só que a ótica está passando um mau momento. Eu não tenho dinheiro para te pagar os seus direitos. Porque eu não era registrado lá com ele, tá? Eu já, em várias óticas eu tinha registro, mas com ele eu não era. E eu aceitei por causa de trabalhar com ele, pela pessoa dele. Eu gostava dele, ele era um bom caráter. Aí ele foi sincero comigo, ele falou, não tenho como te pagar, mas eu não vou te deixar. O que eu posso fazer para você? Eu vou te dar um pouco de dinheiro, e ele me deu um pouco de dinheiro, mas não deu meus direitos tudo. Ele falou, não posso pagar seus direitos. Aí ele sempre me pagou certinho os meses que eu trabalhei, né? Todos os meses, pagava certinho, não atrasava nem nada. Aí ele falou, só que eu posso te dar coisas em troca. Você aceita? Aí eu falei, aceito. Aí eu fui lá na casa dele e tal, ele me levou na casa dele, quando ele morava aqui, perto da minha casa, né? Na Zona Norte. Aí ele me deu aparelhos de som, rádio, me deu várias coisas, né? Me deu sofá, ele me deu o sofá, ele me deu... Não lembro mais o que ele me deu várias coisinhas, né? Inclusive, o maior presente de todos que ele me deu, maior de todos, tá? Ele me deu várias bíblias. Aí ele me deu uma bíblia pequenininha que eu tenho até hoje guardada, tá? Ele me deu várias pequenininhas, só que alguma eu dei para alguns que precisava, inclusive para minha filha, que ela nem usa, né? Para ela foi como se não fosse nada, né? Não sei se hoje ela tá lendo, eu nunca vi, né? Mas eu dei, né? Isso já faz anos, né? Eu dei quando ela tinha isso foi quando ela tinha uns 13 anos por aí. 13 para 14 anos. Aí eu nem morava aqui, eu morava na casa ao lado aqui, que tem, do lado da minha. Aí nessa época. Aí, né, irmãos, o que que aconteceu? Ele me deu várias bíblias grandes, algumas eu dei para alguém que estava precisando, que não tinha, né, que falou que precisava da Bíblia e tal. Eu vi sinceridade nela e dei. Aí eu fiquei com umas duas e é pequena. Eu acho que ele me deu umas quatro. Aí o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a estudar. Levava as pequenas. Na hora do meu almoço, que eu almoçava na rua, aceitava ali a Bíblia. Entendeu? Aí a palavra começou a penetrar em mim. Começou eu nascer de novo. Começou a surgir efeito, a surgir fruto dentro de mim. Aí, irmãos, o que aconteceu? Eu lia a palavra, né? Aí fui lendo. Aí eu arrumei um outro serviço de outra ótica, né? Aí arrumei.
Aí foi a última das óticas que eu fui trabalhar, que foi um cara muito legal também, né? Que era um cara muito criterioso, né? Aí ele fez, quando eu entrei na ótica, ele fez muita pergunta, né, na ótica dele. Queria saber da minha vida pessoal, eu falei, caramba, esse cara que sabe, tudo bem, né, os meus requisitos profissionais, mas, quantos filhos você tem, você é casado, o que você quer? Aí eu falei, caramba, mano, eu não quero falar da minha vida pessoal, eu quero falar da minha vida profissional. Eu vou pôr no currículo isso, mas no currículo também tal. Quantos filhos você tem, você é casado, o que você quer lá? E hoje tem, a maioria dos currículos isso, né? Mas assim, tinha umas perguntas que era muito íntimas, né? Aí algumas coisas, a maioria das coisas eu falei verdade, mas na minoria teve umas que eu menti, porque era coisa pessoal minha e eu não queria falar, porque a pessoa ia interpretar, podia interpretar do jeito dela e sabe, fazer juízos da minha pessoa é errado. Então eu falei assim, é coisa íntima, eu não vou falar a verdade nessa parte não. Aí acabei mentindo, mas eu tenho pra mim que ele sabia que eu tava mentindo, mas mesmo assim ele me deu um emprego. Porque ele viu que na maior parte eu tava, ele confirmou, porque ele foi atrás, ele foi conferir com as empresas. Aí ele falou, Fernando, eu vou te pegar porque aí eu verifiquei nas outras empresas, me deram carta de referência muito boa de você, né? E não tem nada nas empresas que te desabone. Desculpa te falar, eu pesquisei só a condição ficha criminal, também não tem nada. Aí eu falei, puxa, mano, que cara criterioso do caramba. Aí eu falei, o que ele foi descobrir mais? Eu já tinha internet, né? A internet que eu digo assim, a internet já existia desde a primeira ótica que eu trabalhei, mas eu falo assim, já tinha internet em evolução de smartphone, tudo isso aí já tinha, né? Porque quando a internet veio, ela tinha aquele celular de botãozinho, né? Para você apertar as letrinhas, os números, né? Para ligar. Quando a internet veio, era aquele computador arcaico, né? Aqueles grandes, aquele monitor grande. Hoje não, hoje tem aquelas telas finas, né? Então nessa época já tinha as telas finas também, já tinha tudo, né? E aí assim, meu patrão fez essa pesquisa, falou nada te desabona, só que nenhuma parte que eu menti, numa pequena parte, eu acho que ele sabia que eu estava mentindo, mas ele não falou nada, aí ficou. Aí tal, trabalhei, dei retorno também para ele, menos do que eu dei para as outras também, mas dei retorno. Ele gostou muito de mim, da minha pessoa. Aí chegou um tempo, irmãos, que eu ficava triste, porque começou a cair de novo as vendas. E eu lia já a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, né? Aí, mas começou a venda a cair. Era muita ótica ao redor ali, tinha muita guerra de ótica, né? Um prometia isso, e era uma guerra mesmo, literalmente, né? Aí, aí começou a cair as vendas. E conforme foi passando os anos, pior. Hoje você vê aí que tem ótica para todo lado. Mas as óticas, né, irmãos, não tem mais o mesmo retorno que foi antigamente. Desculpa aí, irmãos. É assim mesmo, domingão, você vai ver vários gritos aqui, vários barulhos, né? É normal isso aí. E alguns loucos passam por aqui às vezes, viu? Fazendo um escândalo aí. Aqui passam uns nóia aqui gritando, é complicado. Aí então, né? Voltando ao assunto. Aí o que acontece? Foi caindo as vendas, eu fui ficando triste. Às vezes eu trabalhar na rua, sentava um pouquinho para ficar pensando, né? Aí, como eu já li a Bíblia, eu conversava com Deus, por favor, me ajuda. Aí, o que eu fazia? Mesmo nessa última ótica, às vezes, o que eu fazia? Sendo sincero, irmãos, eu não achava certo, mas eu levava clientes lá, eu conseguia levar. Mas quando caiu as vendas, eu começava a inventar clientes, colocava nome falso lá, para poder falar para ele que eu estava trabalhando, mas eu estava tentando, mas mesmo quando eu tentava, me esforçava, por fato de estar ruim as vendas, a pessoa está no... porque a crise já estava aí, então as pessoas não tinham condição financeira boa para comprar óculos mais. Então, e a concorrência também era grande, que tinha muitas óticas, né? Então, o que acontecia? Eu trabalhava, batia nas caras, batia, não conseguia. Aí me dava desânimo, aí eu pegava, sentava no canto, ficava... Até chorava, né, irmãos? Eu falava para Deus, me ajuda. Porque eu não quero mentir, eu não quero enganar meu patrão, ele é um cara legal, ele é bom para mim, entendeu? Ele é muito bom para mim, entendeu? Eu não quero fazer isso daí, mas eu não sei como fazer, entendeu? Eu não quero dar errado, mas
se eu chegar com a folha vazia lá, ele vai me mandar embora. E eu preciso do trabalho, né? Aí foi passando tempo, só piorava, não dava mais o mesmo retorno. Aí eu falava com Deus, lia a Bíblia. Aí Deus falou comigo. Olha, irmãos. Para você ver. Ah, e eu esqueci de contar uma história. Eu pulei aqui. Quando eu trabalhava na ótica da Zona Leste, quando eu vim de lá para cá, o que aconteceu? Eu morei nesses 2 cômodos, entrava até água de esgoto lá. Aí eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu já li a Bíblia, tá? Porque aquele meu colega já tinha me dado. Aí as pessoas só acreditam quando acontece com elas. Quando é com outra, fala que é mentira. Mas presta atenção no que a minha aconteceu. Cara, eu não tinha quase nada. Eu só tinha um armário de cozinha, né? Bem mirruchinho. E eu tinha um fogão, uma geladeira e uma cama. E tinha um rack onde eu punha essa televisão aqui, ó. Essa televisão aqui já tem, pra ser sincero, 14 anos. Não sei como tá durando, irmãos, até hoje. E ela já viajou, viu? É que eu mudei muito de endereço. Você vê que é obra de Deus mesmo, porque Deus tem... Eu estou usando dela para mim estudar, para pregar a palavra. Você viu, aquilo que eu ouvi do irmão e eu tomo para mim. Aquilo que Deus abre, ninguém fecha. E aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Entendeu? Então, olha a mão de Deus, tá? Ele transforma o mal em bem. Aí entrou água de esgoto e eu tinha pouquinha coisa. Eu falei, Senhor, me ajoelhei no chão da cozinha. Cheguei e falei, Senhor, eu estou começando a acreditar na sua palavra. Eu creio que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, fala comigo. Eu não mereço isso daqui, porque, né, eu sei que eu sou falho, que eu mereço pagar pelos meus pecados. Eu já tinha essa noção mais ou menos, não tinha totalmente, né, irmãos? Mas mais ou menos eu tinha uma noção. Aí eu falei, eu sei que eu sou falho, eu tenho que me corrigir. Só que assim, eu sou honesto, eu estou conseguindo as minhas coisas de maneira honesta, eu não estou trapaceando com ninguém. Naquela época, antes de eu ir para a última loja, eu não estava inventando nome, né, na prancheta. Porque naquela época ali, ainda eu estava dando retorno para aquela outra ótica da Zona Leste, que eu trabalhava lá. Um pouco, mas estava fluindo. Aí, eu orei para Deus, chorei, comecei a chorar, falei assim, meu, cheio de água de esgoto, a água subiu, irmão. Porque veio a chuva e o esgoto lá estava entupido, a casa que eu morava. Aí subiu, entrou tudo dentro da minha casa. Aí eu chorei, depois que passou, depois daquilo que a gente tirou a água, né? Tirou a água no dia seguinte que a gente foi dormir, né? Teve um maior trabalho. Eu fui dormir, foi um dia de final de semana, né? Não, minto, não foi um dia de final de semana. Eu faltei para poder arrumar as coisas que estavam bagunçadas na minha casa. Mas a gente ficou, por quê? Porque eu fiquei a madrugada toda tirando a água de dentro da minha casa, brigando com a natureza para a água sair da minha casa para não levar minhas coisas, né? Não que eu era agarrado com as coisas material, mas era o pouquinho que eu tinha, irmãos. Eu consegui de forma honesta. Não passei fraudulência em ninguém, não enganei. Foi uma luta para me conquistar aquele pouquinho ali. Aí eu, na minha mente, eu cheguei e falei. Aí eu fui dormir tarde com a minha esposa. Aí comecei a chorar, né? A minha esposa também. Aí eu falei, não, vai tudo dar certo. Aí limpamos a água, fomos dormir. Acordamos de manhã, estava maior sujeira. Aí a gente foi limpar a sujeira. Aí, antes da minha esposa levantar, eu limpei a cozinha, só a cozinha, e o quarto ficou para ela me ajudar depois. Aí, ajoelhei no chão da cozinha, comecei a chorar, falei, Deus, fala comigo, se o Senhor existe, fala comigo. Olha, eu estou trabalhando de maneira honesta, eu não roubei nada de ninguém, não enganei ninguém, haja na minha vida, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a chorar, irmãos, juro, pranteei lá, eu me emociono só de falar. Aí sabe o que aconteceu? Deus, vamos supor, a gente assiste muito filme, muitas novelas. Eu assisto muita novela bíblica, né? Mesmo antes de ser convertido, às vezes eu já tinha assistido. Já tinha assistido, irmãos, a novela Jesus. Aí já é obra do capeta mesmo. Tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu já tinha assistido a novela Jesus, perdão, irmãos,
Que eu já estou repreendendo em nome de Jesus, tá? Eu falo a palavra, mas não atrai ela para mim não, tá? Falo para repreender, tá? Para repreender, é o Senhor que repreende, não sou eu não. Então, o que acontece? Aí eu chorei, né, irmãos? Me ajoelhei lá, chorei aos pés do Senhor. E aí, como eu assistia filmes bíblicos, Deus, ele usa, por exemplo, a palavra fala que ninguém viu a Deus. Ninguém sabe como Deus é, certo? Jesus, quando veio, o Pai mostrou a figura dele no Filho. Então, quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-me o Pai, ele falou, Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês não me viram ainda. Você não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Quem me vê ao Pai. Entendeu? Então, toda essa imagem que mostra no filme, às vezes, para a pessoa entender, como lá em Gênesis, podia ser um espírito fazendo o homem, que ninguém viu. Uma mão visível fazendo o homem. Mas poderia ser, sim, Cristo. Porque, mas Cristo não tinha vindo ainda. Não veio em carne, mas ele sempre existiu. Lembre-se que, se você for ver, assista a novela Gênesis. Se você assistir, busca aí nas plataformas. Se você ver, apareceu lá Jesus com os anjos na frente de Abraão. Aquele não era Deus. Era Deus, porque Jesus é Deus. Jesus e o Pai são um só, como ele falou. Mas Jesus se encarnou antes dele se encarnar, nascer de uma virgem. Então, entenda isso. Jesus sempre existiu, ele não foi criado. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, então ele estava com o Pai lá. Só que ele às vezes se manifestava, antes dele nascer da Maria, ele já se fazia umas aparições, entendeu? Porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Deus é um ser universal, é um ser criador, é um ser sobrenatural. Então, ele não precisa da autorização do homem e que o homem diga como que ele tem que aparecer, como que ele tem que fazer. Oxe, que conversa é essa? Entendeu? Aí, então, no ponto que eu quero chegar, eu orei, por eu ter assistido novelas, Deus, o que ele faz? Eu não sei como é Deus, a figura de Deus, verdadeiramente. Mas ele usava a figura que eu tinha no meu consciente do ator. Não que o ator é Deus. Não, o ator não é Deus. Ele só conta a história. Aquela imagem é do ator, não é de Jesus. Só que Deus usa aquela imagem como se fosse Deus para mim ter uma direção e ver que Deus está ali falando comigo. Ele usa a imagem que está no meu consciente. Então, mas eu sei que não é aquela imagem dele, porque eu nunca vi. Ele é invisível, entendeu? Mas ele usa de uma imagem para falar com você. Ele usa de qualquer meio que ele tiver. Entende o que eu estou falando? Para vir os religiosos falar que eu estou falando heresia aí, viu? De todos os meios para chegar no ser humano, entendeu? Aí desceu uma imagem do teto da minha casa. Eu não tenho por que mentir, irmãos. É um sobrenatural isso daí. Essa que é a fé verdadeira. Tipo uma imagem de um homem invisível, assim, invisível, como que eu posso te dizer assim? Que eu estava vendo, mas não era uma imagem de carne e osso, é igual no filme, tipo fantasma, sabe? Só que era uma imagem tipo parecida de Cristo, desses que a gente tem no retrato da parede, sabe? Então, era tipo aquela imagem lá, que passa no filme, é aquela imagem. Aí apareceu descendo do teto assim e falou, olha, se acalma, eu estou contigo. Eu vou. Aí eu falei assim na minha oração, Senhor, me dá uma condição para dar uma vida melhor para minha família, uma vida confortável. Eu não quero ganhar muito, eu quero só dar uma vida melhor. Isso é errado, Senhor. Eu não creio que isso seja errado. Me ajuda. Eu comecei a chorar. Ele falou, calma, Fernando. Faça isso aqui, continue me buscando. Eu estou contigo, certo? Eu vou melhorar a sua vida. Cara, daí começou a ele pôr pessoas na minha vida para me ajudar. Tipo, arrumei um emprego, saí daquele emprego lá, porque eu tinha que sair da Zona Norte para a Zona Leste. Aí o que acontecia? Às vezes eu me atrasava por causa da distância, às vezes eu me atrasava porque tinha greve, às vezes de ônibus, né? Às vezes quebrava o ônibus no meio do caminho, com o ônibus da Norte dificilmente quebra, mas da Leste está sempre quebrando. Quem mora lá sabe disso, né?
Aí, não é que tá sempre quebrando, os caras dão uma de migué. Não sei se porque eles ganham pouco, aí ele vê que o ônibus quebrou, desce todo mundo. Aí o povo que se ferre. Aí acontecia isso, então eu tentei fazer um acordo, o dono da ótica não quis, aí para me sair de lá, aí eu pedi demissão. Mas como eu tinha tempo lá, ainda peguei um dinheiro bom lá, porque eu tinha um tempo que eu fiquei lá. Aí ele me pagou tudinho, eu comprei aviso prévio, ele me pagou tudo em ordem, tá? Aí eu saí de lá, vim morar pra cá onde que entrou as águas de esgoto e tudo, e Deus me ajudou e tal, pá, e aí acabou essa história. Aí eu comecei a trabalhar na loja desses daí, desse último, né? Eu trabalhei em uma que eu fiquei só 6 meses também, o cara foi muito legal também comigo, me ajudou, só que, né, eles acreditavam muito em religião, né? Então, eles pregavam pra mim religião. Ah, vamos pra minha igreja, eu sou da congregação e tal, e aquilo. Falar, não, eu nunca fui, né? E eu olhava as atitudes deles, eles eram honestos, corretos, o pai, mas o filho dele, um deles era meio desmiolado, ficava só olhando para as mulheradas. Falava, que rádio cristão que é isso aí? Ele falava, não, mas é a carne, a gente tem que controlar, mas... Eu falava, e ele era inteligente esse menino, viu? Ele que tomava conta até das óticas quando o pai não estava. E das coisas das óticas ele entendia bem, viu? Inclusive, eu orientei eles, que no começo eles não tinham tanta experiência. Eu que orientei eles, tá? Por tantos anos que eu trabalhei na ótica, como que ele devia conduzir a ótica. Não falei que ele tinha que conduzir do jeito que eu estava falando. Eu orientei como que é o procedimento de venda de ótica, como que é os clientes, essas coisas, entendeu? Porque eu observava lá, entendeu? Se eu quisesse ter uma ótica para mim, eu podia, mas não era o que eu queria. Não sentia em mim isso daí, né? Enfim, tá. Isso é outra história. Aí eu comecei a trabalhar, saí dessa daí, eu fiquei apenas 6 meses, aí fui lá no outro lá. Aí consegui no outro lá, aí começou a ficar ruim, aí o que eu fiz? Comecei a chorar de novo. Eu sentava nos lugares, falava com Deus, Deus, me ajuda. Até uma vizinha minha passou e está sentado no canto lá. Falou, o que você tem, Fernando? Passou até com a minha esposa junto. Com a minha esposa foi com ela na feira, né? Aí, não tem nada, não, só estou pensando na vida, né? Aí ela falou, não fica assim, tudo vai melhorar. Aí eu falei, tá difícil as coisas, né, o Maria? Tá, mas vai melhorar. Aí me deu uma força e tal. Aí eu saí de lá e eu fiquei pensando, Deus, move alguma situação para mim não enganar mais o meu patrão, não ficar, né, inventando nomes, não é isso que eu quero. Aí chorei na frente de Deus, aí Deus me deu uma solução, ele falou para mim, ó, você viu, ele agiu com o sobrenatural da outra vez lá, e agora ele falou, mas ele não apareceu para mim dessa vez, ele só falou no meu coração. Eu falo que Deus fala de várias formas, irmãos. Se você tiver sensível para ouvir a voz de Deus, ele fala, tá? Mas tem que conferir se está de acordo com a Bíblia para não ser enganado por outro que se transfigura em anjo de luz, tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser o outro também. Confira com a Bíblia se faz sentido o que você ouviu ali, dentro do seu coração, dentro da sua alma, se faz sentido com a palavra. Aí, né? O que acontece? Ele falou assim, ó, faça assim, vai lá, pede um acordo pro seu patrão. Como eu sempre achei que ele é um cara legal, sempre me tratou bem, né? Ele não ia se opor, né? Mas eu falei, ele não vai querer, né? Pensei comigo. Aí Deus falou, vai lá e proponha isso, né? E outra, irmãos, e fala que as vendas estavam ruins, né? A venda estava ruim, fora que eu estava sendo perseguido, sendo que nunca fui perseguido. Lá dentro da favela estavam me perseguindo. Os caras estavam jogando moto em cima de mim no meio da rua. Já apontaram arma pra mim, na minha cara, falando que eles queriam que eu desse coisa da ótica lá pra eles, né? Vai lá pegar, mostrar a tatuagem de palhaço, né? Que tinha saído da cadeia. Tô com ferro aqui. Aí eu tive que ir lá falar com o chefe da comunidade. O cara tá me ameaçando pra dar jeito no cara. Eu não falei pra matar o cara. O cara sumiu. Mas eu não sei o que fizeram com o cara. Mas o cara ia me matar, porque o cara falou que mostrou a arma pra mim. Falou que ia me matar. Quando ele falou, ele mostrou a arma pra mim. Era de dia e eu tava de frente à ótica que eu tava trabalhando. Meu patrão não tava lá, só a minha colega de trabalho. Que era só eu e ela, né? Era uma ótica pequena. Aí eu falei assim, você vai pegar e atirar aqui no meio de todo mundo em mim? Eu duvido. Falei, se você quiser fazer isso, fácil, mas você vai se lascar. Aí só que quando eu saí de lá,
eu já fui correndo e fui lá para a comunidade falar com os caras lá. Falar, ó, tem um cara aqui me ameaçando, eu não tô me envolvendo nas coisas de vocês, não tô me mexendo em nada de vocês, não me interessa a vida de vocês, o que vocês saem de certo, de errado, problema esse de vocês, eu tenho a ver com a minha vida. Todo mundo me conhece aqui, eu moro aqui há muitos anos, nunca me envolvi em parada de ninguém. Aí os caras foram lá, conversaram com ele, não sei o que falaram, que filho levou o cara, só sei que o cara nunca mais ouvi. Tá? E eu falei, eu não quero que faça nada contra ele, eu só quero que dê uma pressa nele para ele parar de... O cara fez, eu já não sei. Tá? Se eu fiz errado, eu não sei, só que o cara ia me matar, eu tinha que tomar uma atitude. E não adiantava eu dar parte na polícia, porque a polícia a gente sabe como é. Eles vão agir de outra forma, né? Como eu usei o próprio mal que veio contra mim, eu usei contra ele. Então eu falei, ó, você para com isso aí, cara. Entendeu? Aí começou os caras a jogar moto em cima de mim na rua, sem eu fazer nada. Não sei o porquê, irmãos. Aí depois eu vou explicar, vou fazer o terceiro vídeo para explicar o porquê acontecia isso. Eu não entendi o porquê, mas depois eu comecei a entender. Aí tal, antes de eu fazer o acordo para sair da empresa, porque eu tinha orado a Deus e Deus tinha dado essa estratégia para mim, ele falou, faça o acordo com o seu patrão. Aí onde que eu vou chegar, irmãos? Vai ficar um pouco longo o vídeo, eu vou ver se eu faço em 10 minutos, tá? Para terminar aqui mais 10 minutinhos, se der tempo. Aí eu bati numa casa de uma cliente, fui lá bater, ofereceu o óculos, ela falou, entra aí, você tá aí. Ela tinha uma garagem, né? E nessa garagem ela vendia as coisinhas dela, né? Só que ela era religiosa. Aí ela falou pra mim assim, olha, o diabo quer te matar. Aí eu falei, ih, lá vem, mano. Lá vem com essas conversas. Falei, olha, senhora, eu não acredito nessas coisas não. Ela falou, senta aqui, você pode sentar? Eu sempre, como fui uma pessoa calma, passiva, né? Assim, às vezes, não é que eu nunca ficava nervoso, irmãos. Eu já discuti com a minha esposa em casa. Mas, irmão, a gente é ser humano. A gente, não é porque a gente é cristão ou é passivo que a gente não tem momentos que fica nervoso. Jesus se irou, lembra? Jesus derrubou tudo lá. Estão fazendo a casa de meu pai. Então, quem dirá eu que sou humano? Ou vocês mesmo. Então, eu não sou de ficar nervoso direto. Eu sou calmo. Quem me conhece vê que eu sou calmo. Mas, às vezes, eu me iro. Mas, então, aí ela falou assim... Aí eu era passivo, então eu escutei o que ela falou com atenção, né? Mesmo que eu falasse, não acredito nada disso, mas vou ouvir, por educação. Aí ela, senta aqui, aí ela me explicou, ó, isso, o diabo quer te matar, porque Deus tem uma obra na sua vida. Ela não explicou qual era a obra. Ela falou, Deus tem uma obra, Ele quer te usar, tá? E o diabo sabe disso e ele quer acabar com a sua vida. Aí ela falando, sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Cara, eu me levantei da cadeira, eu nunca tive isso na minha vida, irmão. Eu levantei da cadeira, isso já faz anos, hein? Pra você não falar que era doença, porque eu fiz já exame de sangue, já fiz outro exame e nunca deu doença nenhuma. Já a única coisa que eu descobri agora há pouco tempo, que eu tenho problema de pressão alta, que eu nunca tive. Eu sempre faço exercício, mas aí o médico me explicou o porquê. Ele falou, vai fazer um eletrocardiograma, né? Porque eu não como muito sal, eu como comida sem sal, eu gosto muito de massa. Ele falou, não, mas massa não tem nada a ver. Aí ele falou assim, eu não sou ansioso, eu já fui ansioso, hoje eu não sou ansioso. Aí ele falou, então, deve ser por preocupação, às vezes eu me preocupo um pouco com a minha filha, com certas coisas, né? Daí ele falou, então, procura fazer um eletrocardiograma, né? Às vezes você pode estar com problema de coração, né? Aí eu fiquei de fazer, né? Tá, mas isso é outra coisa. Aí o que eu quero dizer é que outras doenças eu nunca tive. Já fiz exame, suspeitei de ter. A única doença que eu descobri que eu tinha foi lá, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu tinha uma pedra nos rins. A minha avó me levou até no médico que ela conhecia e eu me tratei, era pequenininha. Aí o médico falou, nem precisa de cirurgia, é só você tomar chá de quebra-pedra e tomar bastante água. Tive que tomar óleo de rícero, irmão, que é ruim pra caramba, pra fazer lavagem, pra ele fazer ultrassonografia pra ver o tamanho da pedra, né? Aí ele falou, não, é pequenininha, mas incomoda. Ele falou, pedra no rim incomoda. Incomodava mesmo, hein? Me dava dor. De lá pra cá, todos os exames que eu fiz não acusava doença nenhuma. E depois eu fiz mais tarde, já com 30 e poucos anos. Depois eu fiz com 40 e poucos anos, não acusou doença nenhuma. Então, e aquela situação daquela mulher lá, eu já tinha feito os exames há pouco tempo. Antes disso e depois disso, eu falei com ela. Com 40 e poucos anos, 42
42 anos para 42 eu tinha, quando eu falei com ela. Aí ela falou assim, ó, não, tinha menos. Tinha 40, porque eu tô com 45, faz 5 anos que eu sou convertido, né? Foi antes, acho que tinha 39 para 40 anos. Acho que era isso. Aí ela falou assim, ó, o diabo quer te matar. Aí eu levantei, irmãos, me deu uma dor de barriga, mas não saía nada. E eu comecei a ficar tonto. Aí ela falou, vou buscar uma água. Buscou a água, me deu. Aí eu melhorei. Ela falou, você tá bem? Eu falei, tô. Ela falou, é normal, é assim mesmo. Sabe por que tá acontecendo isso? Porque ela orou por mim e ela falou, tá sendo expulso os demônios que tá atrás de você. Aí ela falou, você é um homem de Deus, mas por você não buscar Deus, os demônios estão querendo acabar com a sua vida. Ele não quer que você vá para Deus para você fazer a obra de Deus, que Deus tem para você. Aí ele vai usar de toda coisa para acabar com a sua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Mas você aqui ó, já está liberto por enquanto. Cuidado com eles aí. Aí eu saí, né? Fui embora e continuei a trabalhar até da hora do meu almoço. Deu hora do almoço, que eu almoçava às vezes em casa. Quando eu ia trabalhar por perto, né, irmãos? Aí eu ia almoçar em casa. Às vezes eu almoçava na rua mesmo, com a minha marmitinha térmica. Aí eu fui pra casa, aí cheguei lá, falei com a minha esposa, puxa, meu, aconteceu isso. Né? Eu falei, eu acho que a mulher tá com razão. E sabe por que eu dizia que ela tá com razão? Porque aí os caras começaram a jogar moto em cima de mim sem eu fazer absolutamente nada, na rua. Quando eu trabalhava na rua, eu falei até para um cara que trabalha com assistência técnica, que era meu conhecido lá, eu vivia conversando com ele, que eu gostava dele, né? Aí ele era de igreja, aí ele era religioso. Aí eu contei essa história, ele falou, mas ela falou a verdade, é isso mesmo. Aí ele falou, nossa, tô te perseguindo. Eu falei, caramba, ó, vai acontecer cada coisa que nunca aconteceu antes. Falei pra ele, eu tô entrando nas comunidades, eu sempre fui bem recebido pros caras lá, certo? Agora os caras estão se levantando contra mim, certo? Estão tendo caras novos lá, que eles trocam às vezes, né? E esses caras novos estão se levantando contra mim, não estão deixando eu entrar lá, estão me ameaçando. E na rua os caras estão, os nóia tá tudo jogando moto em cima de mim. Aí ele falou, é o diabo, é o demônio querendo te matar. Aí eu falei, eu começava a acreditar, abrir os olhos disso daí, porque, cara, eu não fazia nada pra ninguém, não prejudicava os negócios de ninguém, e só gente me perseguindo na rua, e só coisa acontecendo. Aí começou a acontecer, aí eu fiz um acordo, né, com o meu patrão, eu expliquei porque que eu queria sair, né, porque eu não estava dando lucro mais, e ele era um cara legal, e eu queria dar lucro, estava me sentindo mal, não falava que eu inventava nome, né, eu falei, né, eu não quero, né, eu tenho que dar lucro pro senhor e eu tô me sentindo muito mal. Aí ele falou, não, Fernando, que ele gostava de mim. Falou, é assim mesmo, Fernando, eu entendo. Eu falei, o senhor entende, mas eu vejo a sua cara quando o senhor faz de desânimo quando não tá vindo cliente, entendeu? E eu não quero ser o responsável de o senhor pagar, porque ele foi uma das óticas que era a menor das óticas e era a que mais pagava melhor. Então eu ganhava bem lá, entendeu? Eu ganhava R$ 1.700, para aquela época era ganhar bem. Por quê? Porque era limpo esses R$ 1.700 que eu tirava, irmãos, e era suficiente, que as coisas tava uma crise, tava, mas as coisas não tava com o preço tão disparado assim ainda, né? As coisas vieram a disparar o preço depois do coronavírus. Ainda não tinha vindo o coronavírus. Isso foi em 2019 que eu fiz o acordo, na metade de 2019 eu fiz o acordo. Aí ele falou, Fernando, espera aí, compra o aviso prévio, tá? Eu vou fazer esse acordo, mas você tá querendo dinheiro, não é? Aí eu falei, não é dinheiro, eu tô sendo perseguido. Aí eu falei o que tá acontecendo. Na favela, que nunca aconteceu isso, na rua, os caras tá jogando moto em cima de mim. Já teve cara que eu tive que falar com o dono da comunidade que me ameaçou com a arma. A minha vida vale mais, o patrão. E outra, eu não estou conseguindo te dar retorno, isso está me deixando mal, certo? O senhor está me pagando um salário decente, todo dia está na minha conta, não atrasa o salário, e eu não acho isso justo. E por tudo isso eu quero sair. Aí ele falou, meu Fernando, você tá querendo dinheiro. Eu falei, pensa o que o senhor quiser. Eu só vim pedir o acordo de maneira justa, honesta. Se o senhor não quiser fazer o acordo e quiser me mandar embora, ou não quiser me mandar embora, quiser que eu peça as contas, eu vou pedir. Porque eu não quero mais isso para minha vida. Aí ele falou, eu gosto muito de você, não queria que você fosse, mas eu vou fazer esse acordo. Aí ele me fez o acordo, olha a mão de Deus aí. Aí eu peguei 10 mil,
né? Deu os direitos, que eu tinha 2 anos e pouco, né? Aí acho que deu uns 10 mil. 10 mil e pouco, quase 11 mil, né? Eu só abri mão dos 40%, né? Porque foi acordo, então você tem que abrir mão desses 40%. O resto dos direitos eu peguei todos, até o fundo de garantia. Aí que aconteceu? Com o fundo de garantia você só perde se pedir as contas, tá? Aí eu peguei todos e usei mal o dinheiro pra caramba, né? Usei porque ainda tava na caminhada com Deus, ainda não tinha entendido todas as coisas, né? E eu falava pra esse meu patrão, irmãos. Falava assim, né? Ó a falta de conhecimento que leva. A gente conversava muito, né, sobre as coisas. Aí ele falava pra mim, Fernando, sabe o que vai acontecer? Ele falava pra mim assim, vai chegar um tempo, já tem, ó, tem lojas que não tem nem, como se fala, irmãos? É, caramba, não tem nem atendente, tem só inteligência artificial. Vai chegar um tempo que você vai passar no caixa e só vai pagar suas contas com o cartão da inteligência artificial. Já tem inteligência artificial, como fala, câmeras de reconhecimento facial em todo lugar. Aí eu escutava isso, né? Só que eu não tinha entendimento completo. Aí eu falava, ó, você quer saber? Aí ele falava as coisas, eu falei, pra mim o Brasil tem que ser vendido para os Estados Unidos. Aí, porque lá nos Estados Unidos tinha a lei, né? Que não jogava lixo no chão, que tinha multa. Em alguns países tem isso, né? E aqui não tem. Eu falei, porque aqui é todo mundo mal educado, eu só via as pessoas fazendo coisa errada, né? Aí todo mundo mal educado, todo mundo porco, todo mundo isso, tem que tocar no bolso, tem que pôr multa. Aí ele olhava pra mim e dava risada, esse Fernando, né? Aí, algumas coisas ele concordava comigo, em outra ele não, parecia que ele não concordava, mas ele dava risada. Ele ficava, Fernando, você não sabe o que você tá falando. Aí, cara, tinha que ser vendido para os Estados Unidos, esse país aqui. Eu falava assim ainda, esse país de merda aqui, né? Aí ele dava risada, né? Aí ele falava, ó, vai ter isso, vai ter aquilo no futuro. Você não vê o filme aí, que já tá acontecendo. Lá no tal país já tem isso, já tem isso, já tem isso. Só que ele era padre, ele trabalhava antes, ele foi banqueiro. O banqueiro assim, né? Não dono de banco, ele trabalhava nos bancos, né? Bancário, né? Aí ele já foi padre, depois ele saiu, que ele falou, eu vi que é tudo uma fajutice, né? Aí ele saiu, aí ele montou a ótica dele, ele tava me explicando da vida dele, né? Aí ele contava dessas coisas aí, e aí eu não entendia muito bem, eu entendia por alto, né? Aí, tal, beleza. Aí acertei, saí de lá, né? Ele ficou triste, né? Pagou tudo certinho, aí ele falou assim, ó, me devolva os 40%. Aí eu acho que ele estava me provando, eu acho que ele me pagou tudo e ele falou, ele deixou eu pegar os 40%, ele deixou eu pegar. Aí ele falou assim, depois você me traz ele aqui. Aí ele achou, eu acho que ele achou que eu ia nunca mais ia aparecer lá, ia sumir com os 40%. Aí o que eu fiz, como eu sou muito correto e honesto, eu cheguei e levei lá os 40% aqui, patrão, tá na sua mão, ó. Pra você falar que eu não tô saindo por causa do dinheiro. Eu vou ficar com o resto que é o meu direito. Eu tô saindo por tudo que eu te falei, mas eu te agradeço de todo o meu coração. Obrigado por tudo que o senhor me fez. Eu não queria sair, tô triste, quase chorei na frente dele. Mas não dá pra mim ficar aqui mais. Aí ele falou, tá bom, Fernando. Aí eu falei pra mim mesmo, eu vou descansar uns 3 meses, né? Como se fosse umas férias prolongadas, né? Porque eu não tinha pego férias, irmão. Eu saía de uma ótica e ia para outra. Então eu estava num ritmo acelerado. Eu precisava arejar a minha mente. Aí eu peguei e falei assim, vou ficar uns 3 meses. Tá, eu fiquei 2 meses. Aí passou os 3 meses. Fiquei. Quando veio no quarto mês, veio o coronavírus. Vixe, irmãos, aí danou-se. Aí eu falei, e agora para me arrumar emprego? Corri atrás, distribuí currículo pra cá, pra lá, e nada de chamar. Aí, de novo. E eu tinha contas para pagar e o dinheiro já tinha acabado dos 10 mil, porque eu fui pagando as minhas contas que eu devia, fazendo as coisas que eu estava devendo, né? E comprando as coisas para minha casa, para arrumar a minha casa, que eu tinha necessidade. E para agradar minha esposa, né? Só que não que eu queria comprar ela, que coisa material para felicidade, mas porque eu queria agradar ela, falar, vou arrumar a nossa casinha, vai ficar bonitinha, mesmo sendo casa de aluguel, né? Tá, mas isso aí para ela tanto faz. Nessa parte eu gostava da minha esposa, porque ela é simples, ela não, sabe, ela não é apegada às coisas material, só que ela, nenhuma outra parte ela é errada, porque ela
ela se apega com o aparelho celular, com essas ideologias aí, né? Ela tá apegada em outras coisas, que não é material, mas que é ideias erradas. Mas enfim, aí eu orei de novo pro pai, chorei nos pés do pai e falei assim, olha, Senhor, chorando, pai, me ajuda, me dê um emprego que eu não tenha que convencer ninguém, que enganar ninguém, que trapacear ninguém, eu quero ficar com a minha consciência livre, não quero ganhar muito. Se o senhor quiser me dar um emprego para ganhar muito, eu sou grato também, muito mais ainda. Mas eu só quero ganhar o suficiente para ser honesto, pagar minhas contas, para ninguém achar que eu sou caloteiro. Eu nunca fiz calote, pai. Não quero agir assim, eu quero ter minha dignidade. Me dê um emprego assim, pai. Eu pedi para ele. E ele me deu aonde que eu tô até hoje. Ele me deu lá, primeiro na Cachoeirinha, na higienização, depois saí da higienização, fiquei na mesma empresa lá no... Agora não, onde eu tô lá no auxiliar de serviços gerais, de limpeza gerais, né? Tô lá até hoje. Foi dado por Deus. Eu ganho pouco, ganho menos que eu ganhava nas óticas, mas a minha consciência, eu chego em casa, irmão, ó, durmo tranquilo, com a consciência leve, vou lá, faço meu trabalho com toda a honestidade do mundo, com todo o meu coração, né? Não sou perfeito, não sei, alguns erros lá, às vezes eu falo pro meu patrão, ó, o chefe da Social, fala, ó, se eu estiver errando aqui, você me corrija, pode chamar minha atenção, que eu não sou perfeito, eu sei disso, eu vou melhorando conforme, né? Mas eu tento fazer o meu melhor como se eu fizesse pro próprio Deus. Não tá ninguém olhando, meu chefe olhando, mas Deus tá vendo. Entendeu? Então, toda pessoa que tenta fazer coisa errada, eu não faço. Porque eu sei que Deus está me olhando. Entendeu? Tem pessoas que querem me desviar, faça assim, Fernando. Aí eu sei que é contra a palavra de Deus, eu falo, não, senhora. Não, senhor. Não falo para a pessoa, mas falo dentro da minha mente. Aqui, ó, eu sei que a palavra de Deus diz. Entendeu? Então, irmãos, eu pedi, Deus me deu. Olha o sobrenatural de Deus agindo aí. Entendeu? E outro dia também, como eu estava nesse mesmo dia que eu chorei, e eu estava falando assim, eu sei que eu sou pecador, eu estava triste também com meus próprios pecados. Foi alguns dias depois dele ter me dado o emprego, porque eu estava caindo em alguns pecados, né? E aí eu falei, Senhor, eu não quero ser assim, não quero fazer isso contra o Senhor, não quero pecar contra o Senhor, me ajuda. Aí aconteceu outro sobrenatural, aí dessa vez foi Jesus que apareceu de novo, irmão, da minha vida. Aí ele me deu um abraço, eu senti ele me abraçando, irmão. Te juro, cara, foi a melhor experiência, uma das melhores que eu vivi na minha vida. Depois dessas duas experiências que Jesus apareceu, essas duas vezes, nunca mais ele apareceu assim. Ele fala comigo pela palavra, fala na minha mente, ele fala através de pessoas, ele usa pessoas para me trazer mensagem, ou para mim me corrigir em alguma coisa, ou para mim continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ele fala, ó, vou te honrar através das pessoas, né? Já teve irmãs que falou, ó, o Senhor vai te honrar porque você está obedecendo a palavra dele. Mas já teve outras que falou, olha, o Senhor está esperando algumas atitudes. Aí eu fiquei pensando, que atitude que ele quer? Eu já fiz isso aqui. Aí eu fiquei matutando, fui para a palavra, fui orar, aí ele me abriu a mente e falou, é aqui que ele quer que eu ache, que eu não estava enxergando. Aí ele falou, olha o sobrenatural de Deus como é. Você tem que estar sensível. E quanto mais você se acumula de pecado, mais você se afasta da comunhão com Deus. E menos você fica sensível a ouvir a voz de Deus. Quanto mais você desobedece a palavra, você é rebelde, menos você está sensível. Sim? Porque Deus usa a televisão, irmãos. Entendeu? Deus usa a televisão, não. Ele usa de novela para falar com você. Ele usa de filme. Ele usa da natureza. Ele usa da consequência do que você está vivendo na sua vida. Ele usa de irmãos, de pessoas. Ele usa... até nos animais, se você prestar atenção. Aí você fala que é coisa de louco. Irmãos, a fé é a convicção de coisa que se espera e certeza de coisa que se não vê. A fé é invisível. Você vê Deus? Você não vê. Você vê o diabo? Você não vê, mas ele existe. Certo? Os anjos, os demônios caídos existem. Esse é o mundo espiritual. E os dois, do lado do bem e do mal, nós estamos numa guerra espiritual. E eles existem. Eles influenciam nesse mundo. Alguns conduzem pessoas para o lado do mal, influenciando, soprando na mente dela as ordens das trevas. E Deus falando na mente da pessoa que busca a palavra dele. Faça isso, faça aquilo. E tem essa guerra. Entendeu? Deus quer destruir as ideologias mundanas, quer destruir as coisas, ele está usando a gente. Olha a obra que Deus fez na minha vida, olha a transformação.
Tá? E isso ele faz na vida de qualquer um que se curva a ele. A palavra dele, se curvar a ele, é você obedecer a palavra. Certo? E essa obra ele fez na minha vida, mas ele fez obra muito mais grandiosa na vida de outros. Mais grandiosa do que ele fez na minha. Certo? Tem muita gente mais piedoso do que eu, que mais caridoso do que eu. Não é que eu estou me diminuindo. Eu tenho a minha parcela de ajuda. Eu quero mostrar para vocês que cada um de nós pode fazer a nossa parte. Por menor que seja. Porque a palavra diz que o menor membro tem validade para Deus. Do corpo dele. Então, não se sinta pequeno. Não se sinta incapaz. Deixa o Espírito te guiar mediante a palavra. Ele vai te usar para você fazer o que tem que fazer. Tomar as atitudes certas, né? Não conduzido pelas ideologias mundanas, entendeu? Então, Deus já me deu livramento de morte, já tive arma apontada na minha cabeça, já, eu não falei que os caras me jogavam a moto em cima de mim. Esses dias eu estava vindo para casa, bateu o carro bem do lado do banco que eu estava sentado, não aconteceu nada comigo, com o ônibus só amassou a parte do ônibus, né? Você vê, uma vez o carro se atirou, era pro ônibus que eu tava pegando de cheio e machucar as pessoas todas. Deus tirou o carro como se ele fosse papel, salvou a vida do motorista de lá, do carro, e salvou dos passageiros. Olha o livramento aí, certo? Deus já me livrou várias situações, ó. Isso aqui, ó, não sei se dá pra ver, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó, queimadura de panela de pressão, que eu fui tentar ajudar minha prima para salvar ela. E eu nem era convertido nessa época, hein? De que a panela explodiu para não pegar nela. Sorte que era sopa, não era feijão, senão eu tava com o rosto tudo deformado. Deus já estava trabalhando na minha vida para me dar o livramento. Porque ele já tinha um plano para mim. Ele já me conhecia desde o ventre da minha mãe. Ele já me conhecia lá, entendeu? Ele sabe quem vai crer, quem não vai, quem vai se converter, quem não vai. Entendeu, irmãos? Então, veja aí, essa é a minha história. E termino por aqui, né? Tá bom? Senão o vídeo fica longo. Tá, então esse foi o vídeo da minha história. Tem muitas outras mais. Só que aí eu vou fazer vários vídeos, meu irmão. Aí não dá, né? Quando der a oportunidade eu conto outras histórias, né? Do trabalhar de Deus na minha vida. E até hoje eu tô atendendo esse chamado que ele fez na minha vida. E tudo que aquela mulher falou aconteceu do jeito. E o diabo estava me perseguindo. Porque ele sabia hoje que era a obra que Deus queria fazer, era isso. Eu pregar a palavra dele. Eu comecei pregando lá na cachoeirinha para as pessoas, né? Antes eu estudei, eu estudei a palavra. E você vê, ó, tem gente que fica anos e anos nas igrejas e não tem o discernimento do Espírito. Ele tem a letra, mas ele não tem o Espírito. Eu tenho a letra e tenho o Espírito Santo que me guia. Em 4, 5 anos eu aprendi coisa que esses em vários anos não aprendem. Ah, não, é porque eu sou melhor? Não, é porque eu estou buscando. Entendeu? É porque ele vê a retidão de coração. Mesmo que eu seja falho, ele está vendo a retidão do meu coração. Entendeu, irmãos? Então Deus pode fazer na vida de qualquer um. É só você abrir o seu coração e deixar ele entrar. Entendeu? Aí ele age. Do sobrenatural. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Um abraço de coração. Fique com Deus. Papai do céu abençoe a todos vocês e a sua família, quem vocês amam, tá? Até o próximo vídeo.